Este exemplo que vos trago aqui em vídeo é uma réplica do exemplo que vos mostrei na aula prática de CIA2. Neste caso estamos a usar o Microsoft Integration Services. Estou-vos aqui a demonstrar como é que podem criar um projeto. Eu já tenho o meu criado. Têm também que fazer download aqui deste package adicional de ferramentas, que embora seja trial, vocês conseguem utilizá-lo, o que vos permite ter essas ferramentas que neste momento estão a ver na imagem. Em particular, vamos utilizar o ZS REST API Task, que é uma tarefa que nos permitirá realizar um pedido ao serviço da SAP para podermos obter os feriados portugueses para um determinado ano. Neste caso arrastamos aqui esta tarefa, duplo clique sobre a mesma e agora o que temos que configurar é o URL do SAP, portanto que está disponível no caso prático. Podemos testá-lo, temos aqui na realidade uma resposta de exemplo para o ano de 2009. Eu vou mudar aqui um bocadinho o exemplo, eu vou começar por criar aqui uma variável ao nível do package que servirá para nós parametrizarmos aqui os nossos pedidos. Basicamente vou definir uma variável no SSIS e usando uma tarefa específica, uma expression task, eu vou criar o URL concatenado com o conteúdo da variável. Isto permitirá que nós consigamos parametrizar o pedido relativamente ao ano que vamos utilizar para obter os feriados. Nesta tarefa Expression Task nós vamos colocar como código, ou neste caso como string estática, o link para o SAP, para o serviço do SAP. Portanto, vamos a criar aqui uma variável URL que irá guardar não só a componente estática do URL mais o ano que nós definimos na variável ano. Portanto, é precisamente aquilo que estou a fazer agora, ou seja, estou aqui a definir o conteúdo da variável URL à custa do link, de parte do link para o serviço do SAP, mais o ano que está definido na variável ano que acabamos de criar. Vamos fazer a ligação entre as duas tarefas, portanto, estabelecendo aqui uma precedência. Vamos também alterar, neste caso, o input desta tarefa, que nos permite fazer o pedido. Neste caso, vamos dizer que agora não é um valor fixo, mas sim o resultado da nossa variável. E vamos também definir no output o ficheiro XML, ou o caminho para o ficheiro XML, onde queremos guardar o resultado de execução desta tarefa, que é o ficheiro XML. Depois vou criar aqui um flow task de seguida, ou seja, após o pedido ser escrito no ficheiro XML em disco, portanto, localmente na máquina, vamos criar um data flow para conseguirmos gerar os dados da dimensão calendário e usarmos o conteúdo desse mesmo ficheiro dentro do data flow para podermos trabalhar os dados. Portanto, começamos aqui inicialmente por definir uma connection task, neste caso uma connection manager. Eu aqui já tinha conexão definida, portanto não preciso de a criar, vocês podem criar a partir aqui deste painel, do new, tento criar ali a vossa ligação como também já temos feito. Eu aqui vou escolher, neste caso, o Standard Procedure que está no SQL Server que nos permite gerar os dados da dimensão calendário, portanto fiz simplesmente um copy-paste da invocação deste Standard Procedure. Vou definir também aqui os parâmetros, neste caso é só um, que é o parâmetro que está definido na variável ano, que é o que nos permitirá executar o script com base num determinado ano, para ele gerar os dados daquele ano. Vou também aqui agora gastar uma tarefa de input relativamente à leitura do ficheiro XML. Vou indicar o ficheiro anteriormente, que ainda não está criado neste caso, e que até vou optar por primeiro fazer aqui um cut a esta tarefa e executar, criar primeiro o ficheiro. Podia ter criado à mão, mas também desta forma vocês veem o output, que é resultado daquela tarefa. Eu aqui já executei o package, já gerei o ficheiro. E aliás podem ver o exemplo, o ficheiro fica aqui na pasta com os dos feriados aqui portugueses para o ano 2009. É obrigatório gerarmos também um XST, expliquei-vos isso na aula, basta fazer aqueles passos que vocês acabaram de ver, que é gerar por defeito um XST, escolher também as tarefas, nesse caso os atributos mais importantes que nós queremos extrair do XML. De seguida temos que fazer uma conversão da data proveniente de cada um dos fluxos. Portanto, a data que é proveniente do Standard Procedure que gera
os dados do calendário e também da data que vem do XML. Nós precisamos de fazer isto porque vamos precisar fazer uma junção entre os dois conjuntos de dados para podermos relacionar, portanto, os dados do calendário com os feriados que acabamos de receber do serviço. Portanto, aqui estamos primeiro a fazer uma ordenação antes de fazer o join, que é um pré-requisito antes de fazermos uma junção. Estou aqui a fazer, portanto, a junção dos dois passos. Vou aqui definir qual é o critério de junção. Neste caso aqui é a copy of date. Vou definir também um left outer join. Expliquei-vos esse procedimento na aula, que é para podermos ter todos os dados resultantes do fluxo de calendário. E criei agora aqui um multicast, que é uma tarefa dummy, neste caso apenas para testarmos ou vermos o resultado final. Basta para isso que nós, no relacionamento entre as duas tarefas, consigamos, ou neste caso com o botão direito, ativemos o Enable Data Viewer, que nos permite ver uma pré-visualização dos dados neste ponto, que é útil para percebermos se está tudo a funcionar como deve ser, antes de avançarmos para as etapas seguintes. De seguida, como vocês podem ver, temos já aqui a dimensão calendário nesta base de dados de exemplo. Portanto, eu aqui, para gerar esta dimensão calendário, tive que usar os scripts que também vos disponibilizei. Tenham atenção à palavra use, que aparece no início, porque a base de dados pode ser diferente. Temos que também ter atenção que esta dimensão calendário propositadamente tem uma coluna que é uma flag indicando, basicamente um verdadeiro ou falso, indicando se aquele determinado dia representa um feriado em Portugal ou não. Reparem que esse dado em particular não está em nenhum dos fluxos, vamos ter que ser nós a criá-lo, ou seja, vamos ter que verificar se efetivamente é feriado naquele dia. Se for, colocamos a 1, se não for, colocamos a 0. Portanto, não é propriamente um campo proveniente dos fluxos do qual nós usamos para povoar a dimensão calendário, mas sim um campo que é gerado, que é derivado a partir de dados desses fluxos. Portanto, aqui nós vamos verificar se é feriado, nós damos aqui um conditional split e vamos criar aqui duas novas tarefas, que basicamente nos permitem criar novas colunas, colunas derivadas, e aquilo que vamos dizer é que caso o resultado daquela tarefa de avaliação condicional resultar num feriado igual a nulo, ou seja, no campo feriado igual a nulo, ou neste caso o name, que é o que identifica o nome do feriado, significa que aquele campo é efetivamente nulo, portanto logo não é um feriado. Então isto nós estamos a fazer aqui. Portanto, se ele for, colocamos aqui um novo campo criado, o flag feriado, a 0. Se ele não for, colocamos o flag feriado a 1. Isto vai gerar dois novos fluxos, que vão originar dois conjuntos de dados que nós agora vamos precisar de unir, usando aqui o Union All. Ou seja, os dados que representam registros relativamente a feriados e os dados que representam registros relativos a não feriados. Portanto, temos que usar aqui o Union All para fazermos essa união dos dois conjuntos. Depois, vou fazer aqui um pequeno lookup para vos mostrar como é que nós podemos utilizar uma espécie de dicionário de dados. Eu disponibilizei-vos juntamente como suporte ao caso tudo prático, os scripts de inserção. Não vos disponibilizei os scripts de criação dos dicionários. Portanto, vocês estão agora a ver a imagem como é que nós podemos fazer para criar estas tabelas de dicionário, que basicamente contém um nome em inglês e o respectivo denominação em português. Fazemos isto para o dia e para o mês. Temos que criar aqui as tabelas, definir, portanto, os dois campos, definir uma chave primeira composta pelos dois, gravar o nome da tabela e depois aí sim tem que ter atenção aqui aos users também, que alguns scripts têm esses users com base numa base de dados que eu criei, portanto tenham atenção que a base de dados pode ser diferente. E aqui, como vocês podem ver, estamos a criar aqui o mês, que é um processo em tudo semelhante ao dia. Okay? Portanto, novamente atenção ao dia aos users. Depois de criarem as tabelas com os respectivos nomes, como é que esteja igual ao script de inserção, basta apenas inserir os dados, executando o script que tem o comando insert into, que é precisamente aquilo que eu vou fazer agora. Tenho atenção às mudanças que eu fiz no script, porque a minha base de dados original era um bocadinho diferente, aquela que eu gerei os scripts para vos fornecer e para vocês se basearem para o vosso caso de estudo. Pronto, aqui a mesma coisa, vamos executar o povoamento dos dados para o mês e podemos depois verificar que tanto a dimensão, tanto a tabela de dicionário para o dia e para o mês estão devidamente povoadas e, portanto, basta apenas executar, aqui falta executar novamente
o dia que não tinha sido executado. Depois de verificarmos que tudo está operacional e que a funcionar, fazemos o lookup, que é basicamente uma procura pelo nome em português, tendo como critério de comparação o nome em inglês. Portanto, é precisamente isso que vamos fazer aqui, que é estabelecer o relacionamento entre os campos. Está aqui um erro que tem a ver com o tipo de dados. Tenham atenção a isto. Eu inicialmente coloquei varchar, enquanto que os dados que existem no fluxo do SSIS e que provêm naturalmente do fluxo resultante do pedido ao serviço web da SAP, estou num formato ligeiramente diferente, que é o nvarchar, e portanto tem que se ter atenção a esse pormenor, porque são dois tipos de dados diferentes e convém que estejam devidamente ou que sejam, neste caso, devidamente compatíveis. Então, isso estamos a fazer agora. Basicamente, nvarchar e varchar tem a ver essencialmente com o tipo de codificação de caracteres que é utilizado. Portanto, nós alteramos isso. Agora, quando estabelecemos aqui um relacionamento, tudo irá funcionar sem problema, que é o que estamos a fazer aqui. Portanto, aqui falta-nos escolher a ligação, selecionar, relacionar e dizer qual é o campo que queremos que saia, que é, neste caso, o nome em português deste lookup. Depois, voltamos a fazer um teste, no caso um multicast, para podermos avaliar o resultado deste lookup, para percebermos se está a funcionar e, como podem ver, as últimas colunas estão a funcionar devidamente. Pelo menos estão com o valor correto resultado. Vamos só mudar aqui o nome das tasks para ficar mais fácil de interpretar. E no final vamos criar a nossa última tarefa, que é daquela que irá ser responsável por carregar os dados na dimensão calendário. Portanto, é basicamente um mapa que nos permite mapear as colunas que temos nos fluxos temporários do SSIS para a respectiva dimensão. Portanto, é só fazer aqui os relacionamentos de acordo com os dados, como as dimensões são e o fluxo são praticamente iguais, porque é um exemplo simplificado. Ele só não detecta a correspondência de alguns campos. Para os restantes, automaticamente ele estabelece o relacionamento porque eles têm exatamente o mesmo nome. Portanto, aqui estamos apenas a estabelecer os relacionamentos finais para garantir que tudo é povoado devidamente. Como podem ver aqui, está tudo mapeado. Fazemos aqui o OK. Tem ali um pequeno warning, não precisamos se preocupar, tinha a ver com o range de alguns tipos de dados. Portanto, aqui executamos para o ano de 2009, não recordo, não se percam nesse contexto. Portanto, é do ano de 2009, foi muito rápido, portanto já temos a dimensão povoada. Agora vamos fazer uma pequena alteração a este fluxo inicial, a este control flow. Vamos efetivamente alterar esta estrutura de forma a que nós possamos gerar os dados para um intervalo de anos. Aqui vamos apenas criar uma tarefa auxiliar que nos vai simplificar a execução do fluxo, que basicamente limpa a tabela que é responsável por armazenar os dados temporais, que é basicamente uma pequena instrução de limpeza, de um delete from. Aqui vou também criar aqui uma nova variável, o contador ano, que vai ser utilizada para este for loop container, que é basicamente um container que nos permite executar um n número de vezes aquelas 3 tarefas que vocês estão a ver. Portanto, começamos por executar inicialmente uma tarefa que limpa a dimensão calendário, definimos um contador que já vão perceber para que é que serve, e definimos também agora 2 parâmetros no package, um para o ano de início, outro para o ano de fim. Configuramos depois aqui o contador. Isto é, para quem conhece programação, é um ciclo for tradicional. Inicializamos ali o contador do ano, ao ano de início. Estabelecemos aqui a condição, portanto, qual é os anos que vamos gerar. Portanto, vamos gerar desde o início, o ano de início até o ano de fim. E vamos depois incrementar em cada iteração uma unidade para que ele gere para cada um dos anos. Temos naturalmente que alterar aqui a expressão que nós geramos para gerar o URL, uma vez que deixamos de utilizar um ano fixo, mas sim o contador de ano. Cada vez que executar irá ser responsável por mudar ali o valor do ano. Aqui estou a mudar o scope, o âmbito de cada uma das variáveis. Neste caso as variáveis são apenas utilizadas no contexto do for loop container, portanto
estou a mudar o âmbito para que elas não sejam reconhecidas externamente. Aqui dá um erro, tem a ver com a execução do script de geração neste caso a dimensão calendário. Temos que alterar a variável, porque deixamos de ter a variável ano e passamos agora a ter o computador ano como variável de controle do ciclo. E agora ao executar, reparem que ele está a executar múltiplas vezes, uma vez para cada ano, até terminar. São vários anos, portanto ele demora um bocadinho. Vou mudar aqui só o nome de for loop container para ficar mais fácil de interpretar. E apenas adicionar aqui uma nota, que é algo também que vocês devem fazer, como forma de documentar o vosso package de SSIs.